Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez na presença de Deus, para orarmos, para intercedermos, para repousarmos os nossos corações na sombra do nosso Deus onipotente. Queremos com muita alegria acolher a cada um de vocês, vocês que se juntam a nós nesse momento de oração. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Estamos ainda lidando com a adversidade de não podermos nos reunir presencialmente, mas nós estamos unidos na força do Espírito Santo de Deus, unidos na nossa fé, unidos no propósito de buscar a presença de Deus, orando um pelos outros. A você que está conosco, então, que esse tempo seja um tempo muito especial na sua vida, que esse momento de oração possa edificá-lo, possa trazer paz, possa realmente fazer com que você encontre o descanso na palavra de Deus, na oração, na presença do Espírito do nosso Senhor. Vamos orar para dar início a esse momento? Coloque o seu coração na presença de Deus e vamos entregar a Ele o tempo que agora iniciamos em sua presença. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer por mais um dia que o Senhor nos deste, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, representando o desejo de tantos outros corações que amam a Tua casa, que têm prazer em estar na Tua casa. Nós estamos agora reunidos no Teu Espírito, na Tua presença, para um tempo de oração, para um tempo de derramarmos nossa vida na Tua presença, para um tempo de quebrantamento, para um tempo de aquietar a nossa alma na presença do nosso Deus, que é refúgio, que é fortaleza para todos aqueles que o buscam. Senhor, abençoa cada vida que nos acompanha nesse momento, cada lar que agora assiste a essa transmissão, que a presença do Senhor se manifeste em cada vida, em cada coração. Fica conosco, que seja um tempo de edificação, seja um tempo de bênção na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, estamos aqui nessa noite mais uma vez com um grupo de irmãos e irmãs dispostos a servir a Deus e servir a você que está em casa. Então quero louvar a Deus pela vida da pastora Lussandra, da Denise, do Juninho, do Luciano, da Amanda que está ali nos bastidores da transmissão. Somos nós que estamos aqui hoje para servir a Deus e servir a você e abençoar a tua vida. Então junte-se a nós e que esse tempo seja um tempo mesmo de quebrantamento, um tempo da gente aquietar o nosso coração na presença de Deus. Em dias tão turbulentos, na oração nós encontramos o refrigério, o refúgio para aquietar a nossa alma, para aquietar o nosso coração. Então nós vamos interceder pela sua vida, pela sua família, vamos interceder por você diante dos dramas, dos desafios que a vida tem imposto a cada um de nós. Eu quero convidar você a ter em mãos agora um exemplar da Bíblia Sagrada, para nós meditarmos em algo relevante sobre a oração. É desnecessário falar aqui da importância da oração. Todos nós temos já essa consciência, todos nós sabemos do poder, da relevância da oração nas nossas vidas, do quanto ela é necessária para vencermos as adversidades que estão diante de nós, para a nossa nutrição espiritual, para a nossa comunhão com Deus. Todos nós já sabemos, já temos a consciência do quanto a oração ela é importante para nós. Mas hoje eu gostaria de refletir com você um pouquinho à luz do que está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 14. Abra aí a sua Bíblia para você conferir conosco. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 5, versículo 14. Esse texto fala sobre o poder da intercessão. E meditando nessa palavra, nós vamos perceber que há aqui um segredo que nós não podemos ignorar. Há aqui uma verdade
que nós precisamos considerar se quisermos ter uma vida de oração frutífera, se quisermos ter uma vida de oração relevante, eficiente, poderosa, se quisermos ter uma vida de oração onde possamos testemunhar os resultados dessa vida de oração, nós temos que considerar a orientação que está escrita aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Preste atenção na leitura dessa palavra e leia conosco aí também da sua casa. 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele. Então preste atenção. Esta é a confiança que temos para com Ele, para com o Senhor. Ou seja, nós podemos confiar nele sobre isso que vai ser dito aqui agora. Nós temos essa confiança nele. E qual é essa confiança? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos essa confiança para com o Senhor. Que confiança é essa? A confiança de que se nós pedirmos alguma coisa a Ele, mas se o que pedimos estiver segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Este é o segredo. E esta pode ser a explicação para muitas situações onde nós não temos encontrado uma vida eficiente de oração. Porque a confiança que temos no Senhor, segundo essa palavra, é que Ele nos ouve se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Então nós devemos pensar nessa noite, será que aquilo que eu tenho pedido ao Senhor está segundo a vontade dEle ou está segundo a minha vontade? Ou ainda que eu esteja pedindo alguma coisa segundo a minha vontade, eu submeto isso à vontade dEle, como Jesus fez na sua oração, nos ensinando, quando Ele faz a sua oração e Ele nos ensina a dizer: todavia seja feito a sua vontade. Não é errado expressarmos a nossa vontade, mas a eficiência, a resposta, o ouvir de Deus, segundo esse texto, está condicionado àquilo que pedimos segundo a vontade dEle. Quais são algumas orações que eu posso ter certeza que são orações segundo a vontade dEle, as coisas pela qual Ele quer que nós oremos? Como é que nós vamos responder essa pergunta? É muito simples, olhando para a Bíblia. A Bíblia vai nos ensinar, a Escritura vai nos ensinar pelo que Deus nos manda orar. Então, vamos dar uma olhada, ainda que introdutoriamente, vamos trazer à memória quais são essas coisas pelas quais Deus nos manda orar. E aí sim, se nós orarmos por essas coisas, nós podemos ter confiança que Ele nos ouve, porque nós acabamos de ouvir da Escritura que Ele nos ouve quando oramos segundo a sua vontade. Então, vou pedir aqui a ajuda, das irmãs e dos irmãos, para nós lermos alguns textos para os quais eu peço a sua atenção, a fim de que você também aprenda a palavra de Deus. Muito bem, vou começar aqui com a pastora Lussandra. Pastora Lussandra, que coisa tremenda a Escritura nos revela, E nós temos essa confiança que Ele nos ouve quando nós oramos segundo a vontade dEle. Então vamos ver o que as Escrituras, pelo que as Escrituras nos mandam orar. Em primeiro lugar, as Escrituras nos mandam orar pelos nossos inimigos. As Escrituras nos mandam orar pelos nossos inimigos. Ou seja, segundo a vontade de Deus, nós devemos orar pelos nossos inimigos. Qual é o texto, pastora Lussandra, que nos traz essa revelação? Então, o texto é Mateus, capítulo 5, versículo 44, e diz assim: Eu, porém, vos digo, amai-vos a vossos inimigos,
bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Uau! Orai por quem, pastora? Por aqueles que vos maltratam e nos perseguem. Uau, de novo. É da vontade de Deus que a gente ore por aqueles que nos maltratam, por aqueles que nos perseguem. Agora entenda, lá em João nós vimos o segredo de uma oração respondida, o segredo de Deus ouvir a nossa oração. Deus ouve a nossa oração quando nós oramos segundo a vontade dEle. Segundo a vontade dEle, nós devemos orar pelos nossos inimigos. Nós devemos orar por aqueles que nos maltratam. E não é orar pelos que maltratam daquele jeito que às vezes pessoas oram, né? Senhor, manda juízo sobre ele. Senhor, pesa a tua mão. Não. É orar uma oração de intercessão, uma oração abençoadora, uma oração clamando pela intervenção da graça de Deus na vida daquela pessoa. Uma oração abençoadora. Orai pelos que vos perseguem, orai por aqueles que vos maltratam. Aí a gente começa a ver como é que a nossa vida de oração, às vezes, está distante daquilo que Deus quer que a gente ore, e está muito perto daquilo que nós queremos, né, da nossa vontade. A primeira coisa que a Bíblia nos ensina, que são esses motivos que Deus quer que nós oremos por eles, esses motivos segundo a vontade de Deus, é que devemos orar pelos nossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 4. Nós vamos objetivamente ver outros motivos de oração pelos quais as Escrituras nos mandam orar. Denise, qual é um segundo motivo de oração, um segundo motivo pelo qual as Escrituras nos mandam orar? As Escrituras, né, nos diz para orarmos, para que Deus levante novos líderes na igreja. Olha só, as Escrituras nos mandam orar, nos revelam que é da vontade de Deus que a gente ore para que Deus levante novos líderes na igreja. Qual é o texto bíblico que traz essa revelação, Denise? O texto bíblico é Lucas 10, 2. Pode ler. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Olha que coisa. Ao Senhor mandando a gente orar para quê? Para que Ele envie obreiros para a seara. Jesus nos deu essa orientação, Jesus nos mandou orar por isso. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, a obra é grande, o serviço é grande, os ministérios são diversos, mas os trabalhadores são poucos, aqueles que se dispõem são poucos. Isso não é de agora, gente. Foi Jesus que falou essas palavras. Então Jesus disse que nós devíamos orar a Deus para que Ele envie mais trabalhadores. Então as Escrituras nos mandam orar para que Deus levante novos líderes na igreja, novos trabalhadores na igreja. Esse tem que ser um motivo da nossa oração. Nós vamos rapidamente, porque são várias situações. Eu passo aqui para o Juninho nos ajudar agora. Juninho, que coisa maravilhosa saber que Deus nos ouve quando nós oramos segundo a vontade dEle. Tem mais alguma coisa que as Escrituras nos ensinam, que nos manda orar por alguma coisa? Sim. O que é? Deus nos manda orar para não entrarmos em tentação. Para não entrarmos em tentação. E qual é o texto bíblico que traz essa revelação para nós? Mateus 26, 41. Pode ler. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. As tentações estão aí para nós enfrentarmos todos os dias. As tentações estão no campo visual, as tentações estão no campo mental, as tentações são armadilhas, são iscas
que o inimigo de nossas almas coloca no nosso caminho para nos fisgar, para nos fazer cair, para nos afastar da santidade e nos arrastar para o pecado. E uma vez arrastados para o pecado arrasa com a nossa vida. Então as Escrituras nos mandam orar por isso. Essa é uma oração segundo a vontade de Deus, porque Ele revelou isso para a gente. É da vontade dEle, Ele nos mandou orar para não entrar em tentação. As tentações estarão sempre diante de nós. É interessante a palavra entrar, né, em tentação. É como se fosse uma porta, portas que surgem na nossa caminhada. As portas vão surgir. E entrar ou não na porta é que vai fazer a diferença. Se nós confiarmos só na nossa força, talvez a gente entre em algumas portas. Mas se nós orarmos ao Senhor, Senhor, livrai-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Essa é uma oração que Deus ouve, porque as Escrituras nos mandam orar sobre isso. Mas tem muito mais. Tem muito mais. Pastora Lussandra, há outras coisas, não tem? Que a Escritura nos mostra que é da vontade de Deus. Há outras coisas pelas quais as Escrituras nos mandam orar. O que seria mais uma delas? As Escrituras nos mandam orar a favor dos que ministram a palavra de Deus. Que maravilha! As Escrituras nos mandam orar a favor dos que ministram a palavra de Deus. Qual é o texto bíblico que nos traz essa revelação? É carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versos 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu estou também preso. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, essa orientação da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos orientando, a palavra do Senhor nos dizendo que devemos orar por aqueles que abrem a boca para que a palavra do Senhor, o ministério da palavra, seja efetivo. Devemos orar por aqueles que ministram a palavra. Devemos orar porque esse é um grande encargo e um grande desafio, bem como uma imensa responsabilidade. Quando a gente se dispõe a pregar a palavra, a anunciar a palavra, a gente está colocando a nossa vida em confronto espiritual. A gente está colocando a nossa vida como um motivo de agressão, de confronto ao inferno, na certeza de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas isso impõe retaliações. Isso implica em perseguição, em retaliação espiritual, em desgaste, em cansaço. É difícil a tarefa de pregar a palavra para aqueles que pregam com responsabilidade, para aqueles que pregam com zelo, de ter sempre uma palavra inspirada por Deus, que vá de encontro ao que o povo de Deus precisa ouvir. E só há uma maneira disso ser real, e a maneira é se nós estivermos orando por aqueles que ministram a palavra. Denise, mais um ponto aí. Para que a palavra se propague. Amém. As Escrituras nos mandam orar para que a palavra se propague, para que a palavra vá à frente, para que a palavra vá adiante. As Escrituras nos mandam orar por isso. Essa é uma oração segundo a vontade de Deus. Qual é o texto, Denise, que nos ensina isso? O texto que nos ensina essa palavra é 2 Tessalonicenses 3:1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Glória a Deus, amém. Para que a palavra tenha livre curso, ou seja, que ela vá adiante.
Orem para que a palavra tenha um livre curso. Na minha tradução, ore para que a palavra se propague, para que ela seja glorificada, para que não haja impedimentos para a palavra. Nós temos que orar por isso, meus irmãos. Essa é uma oração segundo a vontade de Deus. Orar para que a palavra se propague. Sabe, nesses dias de igrejas fechadas, nesses dias de restrições, nós temos que orar. Senhor, a tua palavra ensina que devemos interceder para que a palavra se propague. Não permita que por causa dos templos fechados a palavra deixe de propagar. Sabe alguma coisa que tem acontecido aqui nesses dias de igreja fechada? Algo que tenha assim causado uma aflição ao meu coração. Às vezes nós estamos aqui como agora, sozinhos na igreja, o templo fechado, e de vez em quando na hora do culto, chega alguém lá na porta, lá no portão, e pergunta se pode entrar, e pergunta se tem culto. São pessoas que nós às vezes não conhecemos bem, são visitantes, são pessoas que estão passando, que estão procurando uma igreja, que querem ouvir uma palavra. E às vezes a gente passa ali o link para a pessoa assistir pelo celular, para ela ouvir pela internet, mas como dói no nosso coração as pessoas virem até ali e terem a porta da igreja fechada. Nós temos que orar para que a palavra do Senhor se propague, para que esse tempo não seja um tempo de estagnação da palavra, mas que seja um tempo de que a palavra tenha livre curso. Ore pela propagação da palavra de Deus. Juninho, temos mais coisas aí pelas quais as Escrituras nos mandam orar? O Senhor também nos manda orar pelas autoridades governamentais. Pelas autoridades governamentais. O Senhor nos manda a orar por eles. Quer ver? Vamos lá, Juninho, qual é o texto que confirma isso? 1 Timóteo 2, 1 a 3. Pode ler. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Aleluia. 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Eu fico pensando se cada vez que nós abríssemos a boca para reclamar de uma autoridade, a gente usasse essa oportunidade para, em vez de reclamar, a gente abençoar, a gente orar, a gente interceder. Talvez a gente vivesse num país diferente, numa cidade diferente, num estado diferente. Bom, acho que temos aqui mais uns 3 por aí. Vamos ver aqui mais alguns motivos. Tem mais uma pauta, não tem, pastora? Com certeza, pastor. Qual é? Então, a palavra de Deus nos orienta, nos convoca a orar para que nós possamos receber alívio da aflição, nós e também o nosso próximo. Olha que pauta necessária. Orar para receber alívio da aflição. Qual é o texto, pastora Lussandra, que nos revela essa pauta de Deus para a nossa vida de oração? Tiago, capítulo 5, versículo 13, diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Você está aflito, meu irmão? Está aflita, minha irmã? Os dias são de aflição. Mas a palavra nos ensina que o caminho não é rendermos-nos à aflição, mas o caminho é orar para que nós tenhamos alívio da aflição. Sabe quantas pessoas, às vezes, no momento de aflição, num tempo de aflição na sua vida, encontram alívio quando você ora por ela, quando você intercede. Sabe por quê? Porque orar pelo alívio da aflição é algo que as Escrituras nos mandam fazer. É uma oração segundo a vontade de Deus. E conforme nós aprendemos, Ele nos ouve quando oramos segundo a sua vontade. Nós vamos orar nessa noite por isso, por você que está aflito. E nós vamos orar também para que você seja um intercessor daqueles que estão aflitos, porque orar pelos aflitos é também uma oração segundo a vontade de Deus. Mas vamos adiante, já estamos concluindo nessas
pautas que as Escrituras nos ensinam que são motivos pelos quais devemos orar segundo a vontade de Deus. Mais um motivo, Denise, que Deus nos manda orar, qual é? Pelo que mais as Escrituras nos mandam orar? A Escritura também, né, nos orienta a orarmos, né, pela cura dos doentes. Opa, necessário demais, hein? Nesse tempo de enfermidade, pela cura dos doentes. Vamos ouvir o texto com a Denise. O texto é Tiago 5, versículo 14, 16. Ele nos orienta, né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, e em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Amém. Então nós temos aí mais um motivo pelo qual as Escrituras nos mandam orar. Nos mandam orar pela cura dos doentes. É claro que a soberania de Deus, ela se estabelece sobre as situações de doenças e de enfermidades. Mas nós temos que ter a liberdade, a clareza de saber que nós podemos sim orar pela cura dos doentes, subordinados à soberania de Deus, é claro, mas temos essa liberdade, temos essa orientação da palavra, de orar pelos doentes, de orar pelos enfermos, orar pelos doentes, orar pelos enfermos, segundo esse texto que nós ouvimos, é também uma oração segundo a vontade de Deus. Vamos seguir, Juninho. Pelo que mais as Escrituras nos mandam orar? O Senhor também nos manda orar pela paz em Jerusalém. Pela paz em Jerusalém. E aqui é claro que a gente faz uma adaptação da palavra, né? No sentido de que Jerusalém era a cidade, a capital de Judá, a capital de Israel. A palavra manda orar pela paz em Jerusalém, ou seja, a palavra nos manda orar pela paz na cidade. A paz na cidade. Na sua cidade, aí onde você está. Você está em Carangola? Ore pela paz em Carangola. Está em Fervedouro? Ore pela paz em Fervedouro. Está em Juiz de Fora, em outros lugares, você que tem nos acompanhado, é da vontade de Deus que você ore pela paz na cidade. Quer ver? Vamos ouvir o texto aqui com o nosso irmão. Está lá em Salmos 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Amém. Então, ore pela paz na cidade. Ore para que a cidade veja a ação de Deus vencendo os principados de violência, as potestades de corrupção. Ore pela paz na cidade, abençoe a cidade. Esta é uma oração segundo a vontade de Deus. Bom, acho que temos mais 2 pontos que rapidamente vamos mencionar. Vamos voltando aqui com a pastora Lussandra. As Escrituras nos mandam orar para que mais, pastora? Para a salvação das pessoas. Oh, maravilha. Tem alguém que você deseja ver salvo? Com certeza todos nós temos, né? Todos nós temos alguém que nós desejamos ver salvo em Jesus Cristo. Orar pela salvação de pessoas é uma oração segundo a vontade de Deus. Se é segundo a vontade dele, ele nos ouve. Vamos conferir isso através do texto da palavra. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel e para sua salvação.
para a sua salvação. Numa outra tradução que eu anotei aqui, acrescenta ainda o detalhe, quando diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a minha oração a Deus é a favor deles, são para que sejam salvos. A minha oração é para que sejam salvos. Então a palavra nos manda orar para a salvação de pessoas. Sabe, alguém às vezes que entrega a vida a Jesus, alguém que vem a um apelo, alguém que decide render-se a Cristo, pode ter certeza que na maioria desses casos, quando isso acontece, não é um efeito daquele momento, mas é um efeito de orações que vinham sendo feitas por aquelas pessoas, talvez há dias, talvez há semanas, talvez há meses, talvez há anos. Alguém tem orado pela conversão daquela pessoa. Acho que temos mais um último destaque daquelas coisas pelas quais as Escrituras nos mandam orar. E o que é, Denise, essa pauta? As Escrituras também, né, nos orientam a orarmos também em todo tempo, né, sem cessar, a todo tempo a gente está em oração, a gente está intercedendo e clamando ao Senhor. E qual é o texto que traz esse ensinamento para a gente? O texto é 1 Tessalonicenses, né, capítulo 5, versículo 17. Que diz que orai sem cessar. Simples assim, sem mistérios. Orai sem cessar. Qual é uma oração segundo a vontade de Deus? É uma oração contínua, sem cessar. Isso a gente está orando todo o tempo em espírito. Isso não isenta as pessoas do seu tempo devocional, do seu lugar de guerra, do seu quarto de guerra, da sua vida devocional, do seu tempo de oração. Não isenta. Mas ele quer dizer que além daquele momento que você separa para orar, você deve estar o tempo todo conectado com Deus, andando em todo o tempo no Espírito, como diz a palavra do Senhor, em todo o tempo conversando com o Senhor, em todo o tempo conectado, em comunhão com o Senhor, orando sem cessar. Tem um último texto, que eu acho que ele fecha aqui esse nosso raciocínio, né, Juninho? Que é um texto que nos ajuda a refletir também nessa direção que estamos refletindo nessa noite. Esse texto vai nos ensinar que se por um lado, como nós aprendemos até aqui, Deus ouve as orações que são feitas segundo a vontade dele, por outro lado, orações que certamente não são atendidas. Há orações que não são atendidas, que não são respondidas, por uma razão muito simples. Orações com motivos egoístas, essas não são atendidas. E o texto que fala sobre isso é Tiago, capítulo 4, versículo 3, não é, Juninho? Lê para a gente, Tiago 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, se até aqui nós vimos, né, que Deus ouve as orações que são feitas segundo a vontade dele, esse texto fecha nos mostrando que há algumas orações que vão na direção oposta, que Deus não ouve, que não são respondidas. E que orações são essas? São orações motivadas por razões egoístas, motivos egoístas. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastardes em vossos deleites. Eu fico pensando que às vezes hoje, pelo que a gente vê, muitas vezes na mídia, em algumas chamadas que se fazem em alguns movimentos religiosos, chamando as pessoas para orar, parece que vai na contramão daquilo que nós vimos, que é da vontade de Deus, e muitas vezes são chamadas as pessoas para orar justamente nisso que a Bíblia não manda orar, né? Chamar para orar para o deleite da pessoa, orações para as motivações egoístas das pessoas, para que elas possam gastar-lhes com os seus deleites, como diz as Escrituras. Essa oração não será ouvida, essa oração não será respondida, porque a Bíblia diz que essas orações não
terão efetividade diante de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos já encerrando para poder orar por você. Eu quero que fique bem claro, de maneira bem simples para você, é aquilo que nós lemos, tudo que nós lemos, mas sempre sobre a direção do primeiro texto, que foi 1 João 5,14, quando fala que nós temos essa confiança no Senhor, a confiança de que Ele nos ouve quando oramos segundo a sua vontade. Olha que penhor que nós temos, olha que segurança nós temos. Quando nós oramos por estas coisas que nós trouxemos aqui, nós oramos na certeza de que o Deus do universo está nos ouvindo. Quando nós oramos por aquelas pautas que a Escritura nos manda orar, nós podemos orar com a garantia de que essa oração está sendo ouvida. Então vamos orar por estas coisas. Vamos orar pelos nossos inimigos. Vamos orar para que Deus levante novos líderes na igreja. Vamos orar para não entrarmos em tentação. Vamos orar a favor dos que ministram a palavra. Vamos orar para que a palavra de Deus se propague. Vamos orar pelas autoridades. Vamos orar pelo alívio da aflição. Vamos orar pela cura dos doentes. Vamos orar pela paz na cidade. Vamos orar para a salvação das pessoas. E vamos fazer tudo isso orando em todo o tempo. Essa é a pauta que Deus deixou para nós. Espero que nessa noite, essa palavra, essa orientação, possa levar você a uma vida de oração na pauta de Deus e não na nossa pauta. A nossa pauta pode existir, mas ela tem que estar subordinada à pauta do Senhor. Orando por essas razões, nós oramos na certeza de que Ele nos ouve. Que Deus te abençoe poderosamente. E que essa live de oração, que essa quantidade tão significativa de textos bíblicos possa ter enchido a sua vida nessa noite. O que nós fizemos aqui? Uma coisa muito simples. Nós expusemos a palavra de Deus. A gente não pregou, a gente não fez um sermão. Nós simplesmente fizemos uma exposição da Bíblia. Trouxemos a Bíblia para você. Isso é uma coisa que as pessoas precisam hoje, é isso, a orientação da Bíblia, a exposição da Sagrada Escritura, porque é nela que nós encontramos a verdade, é nela que nós encontramos a vontade de Deus para o nosso coração. Então que Deus te abençoe, que você seja um homem de oração, que você seja uma mulher de oração, e que Deus possa sempre ouvir-te, à medida que você ora, segundo a vontade dEle. Amém? Pastora Lussandra, a sua palavra de despedida, de coragem, de encorajamento para o povo que está nos assistindo aí. Amém. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa. Permaneça firme na presença do Senhor, buscando o Senhor, porque o Senhor certamente estará abençoando, atendendo o clamor e a sua súplica. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Denise, sua palavra de despedida e de encorajamento para os nossos irmãos lá em casa. A minha palavra de encorajamento, né, eu tive, né, se eu não tivesse, né, decidido caminhar com o Senhor, né, escolhido caminhar com o Senhor, eu acho que eu não teria tanta coragem, não teria tanta confiança hoje em dia, né, que as coisas podem dar certo, e por mais que a gente tiver aquele quadro do impossível, né, Deus, você sabe que Deus está ali na direção. Então, minha palavra de encorajamento é que, primeiramente, não deixem de confiar no Senhor. Então, continue confiando, continue buscando ao Senhor. Essa é a minha palavra. Amém. Que lindo, Denise. Glória a Deus. Amém. Que bênção. Juninho, sua palavra de despedida, de encorajamento para as pessoas que estão nos assistindo agora. Eu só quero deixar aqui para vocês, aqueles ainda que não entregaram a sua vida nos caminhos do Senhor, ou aqueles que ainda estão com dúvida, eu só tenho a falar que o melhor lugar para a gente estar é na presença de Deus. O mundo nos oferece muitas das coisas, mas a felicidade verdadeira é só em Jesus Cristo que encontramos.
Então, você que ainda está com dúvida, ou você que não entregou sua vida a Jesus, entregue, que aí você vai ver o que é felicidade verdadeira. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém, que bênção. Luciano faz aquele acorde assim, ó, virado para lá para o pessoal, abençoando o pessoal com um acorde, ó. Ei, maravilha, aí, ó. Receba aí esse acorde, esse toque do violão do Luciano aí na sua vida, um acorde profético. Que bênção estar aqui com vocês, viu, queridos? Amanda também ali. Recebam aí o nosso abraço de todos nós aqui. Fiquem na graça, fiquem na paz do Senhor. Tchau. Deus abençoe.